Nesta videoaula vamos ver a micromaquinagem no silício ou, como se diz no Brasil, microusinagem no silício. Além disso, vão-se ver processos de microfabricação, técnicas de deposição de filmes finos. Estas imagens aqui são algumas artworks de alguns microdispositivos. Algumas das coisas que se podem ver aqui são feitas usando as técnicas apresentadas nesta videoaula. Bom, então a videoaula está organizada da seguinte forma: vai-se fazer aqui uma pequena revisão do conceito de microsistema. Depois falar-se-á da micromaquinagem ou microusinagem no silício. Seguir aqui vai-se detalhar então a micromaquinagem volúmica, seguida da micromaquinagem em superfície ou micromaquinagem superficial. Falar-se-á no processo liga, no reactive ion etching e finalmente terminar-se-á com técnicas de deposição de filmes finos. Bom, com relação ao conceito de microsistema, portanto, microtecnologia é a tecnologia associada ao fabrico de microsistemas. Portanto, para se fabricar um microsistema, precisamos de um conjunto de microtecnologias. Significado de microtecnologia: na Europa, a microtecnologia pode ser denominada como MST ou Microsystem Technology. Nos Estados Unidos, denominado como MEMS ou Micro Electromechanical Systems, e no Japão por Micro Machines. Portanto, dependendo da região do globo, microtecnologia pode ser denominada de uma forma particular. Portanto, independentemente da terminologia MEMS, MST ou Micro Machines, as microtecnologias representam sistemas que incluem uma ou mais pequenas microestruturas que vão desde portanto, a unidade inferior ao micrômetro até ao milímetro, alguns milímetros neste caso, não muitos. Em muitos casos, os microsistemas são fabricados usando micromaquinagem e, além disso, necessitamos materiais diversos provenientes dos processos da indústria dos semicondutores e da mecânica de precisão. Bom, podemos observar aqui uma figura com um microsistema genérico e respectivos blocos constituintes. Portanto, o primeiro bloco, o bloco 1, interage com o meio exterior e age como sensor ou atuador, que é este bloco aqui dos sensores e ou atuadores. Temos aqui então o mundo exterior e aqui um microsistema constituído por diversos blocos, sendo os sensores e ou atuadores o bloco 1, que interage com o meio exterior. Depois temos o bloco 2, com interface analógica de aquisição e ou processamento dos sinais, que contém a eletrónica de amplificação e conversão analógica digital e digital analógica. Seguidamente temos o terceiro bloco, que controla o processo de aquisição e a atuação, usando eletrónica de controle. Finalmente temos aqui o bloco que comunica com o exterior por uma ligação com fios ou sem fios, que é o bloco de envio e recepção dos dados. Portanto, estes blocos aqui podem ser integrados no mesmo microdispositivo ou microchip ou die em silício através de técnicas multi-chip model ou MCM. Portanto, normalmente os circuitos eletrónicos são fabricados pela microeletrónica, nomeadamente estes blocos aqui todos. Aqui o bloco dos sensores e atuadores podem ser fabricados de outra forma. Isso requer um novo processo de fabrico para aumentar a miniaturização. Portanto, isto só é possível usando-se micromaquinagem no silício, aqui nos sensores e atuadores. O que é que se pode esperar da micromaquinagem? Podemos observar aqui então uma figura que ilustra os diversos tipos de estruturas obtidas
pelos dois tipos de micromaquinagem. Podemos observar então aqui uma cavidade obtida por micromaquinagem superficial. Podemos observar aqui uma estrutura suspensa obtida por micromaquinagem volúmica na parte superior, seguida de micromaquinagem superficial. E seguidamente podemos observar aqui também uma estrutura obtida por micromaquinagem volúmica na face inferior do substrato. Portanto, a micromaquinagem exige processos de fabrico coexistente com a microeletrónica, e coexistente não significa compatível, significando que pode ser necessário equipamento específico para esse fim. Portanto, a micromaquinagem consiste em técnicas para moldar e ou criar padrões no wafer de silício ou nos filmes, aqui no wafer de silício, aqui assim, ou nos filmes finos que são depositados sobre esse wafer de silício, aqui estas camadas que aqui estão representadas. Portanto, os objetivos destas técnicas são mudar a forma do wafer, como podemos observar aqui, e criar padrões tridimensionais, como podemos observar também aqui e aqui também. Bom, podemos observar então aqui a listagem do conjunto de técnicas mais importantes e associadas à micromaquinagem do silício. Portanto, a primeira é a deposição de filmes finos, a segunda é a remoção de materiais e filmes finos por corrosão química, a terceira é a remoção de materiais e filmes finos por corrosão a seco ou por plasma, e a introdução de impurezas no silício para modificar as suas propriedades de corrosão. A introdução de impurezas é um nome polido para dopagem. Bom, começando então aqui pelos índices de Miller. Portanto, os índices de Miller são usados em cristalografia. Portanto, normalmente ninguém percebe nada, pelo menos à primeira. Normalmente toda a gente fica baralhada também à primeira, normalmente, não é? Basicamente, os índices de Miller servem para definir orientações cristalinas, portanto, vetores aqui, e planos de corrosão. Portanto, como o próprio nome diz, planos. Então, temos aqui um plano, outro plano, etc. Portanto, direções específicas são vetores. Portanto, os vetores são números, três números cercados por parênteses retos. Tá? Okay. Temos aqui mais três vetores. Tá? Portanto, parênteses reto significa então vetores ou direções específicas. E agora temos aqui o conceito de plano cristalino. Portanto, o plano cristalino são planos. Portanto, podemos observar então aqui a cinza este plano ABC. Portanto, o plano ABC aqui neste caso são números cercados por parênteses curvos. Ok? Então aqui o plano é ABC e o plano interseta o eixo de XYZ nestes pontos. Portanto, temos também as orientações cristalinas. Portanto, as orientações cristalinas são vetores e indicam a orientação dos cristais. Esses vetores normalmente são ortogonais aos planos cristalinos. Ok? Então, as orientações dos cristais nos wafers de silício são obtidos da seguinte forma. Portanto, os wafers são submetidos a um campo magnético intenso e os cristais ficam com a mesma orientação do campo magnético após acessar o campo magnético. Que tipos de wafers existem? Existem vários, não é? Sendo os mais comuns, portanto, os que vamos ver a seguir. Portanto, o tipo de wafer é consistente com orientações com a orientação dos cristais, e os tipos mais comuns de wafer, portanto, são os seguintes, com orientações e vetores. Portanto, temos o wafer 100, o wafer 110 e o wafer 111, sendo este o menos utilizado daqui deste grupo de 3 wafers. Portanto, aqui para simplificar a dicção, o primeiro wafer vamos lhe chamar wafer 100, tipo 100, embora não seja 100 e sim 100. O segundo wafer é vamos lhe chamar wafer 110, embora obviamente seja 110. E o último wafer de 111.
Para os wafers mais usuais, neste caso estes três de cima, os planos, temos aqui os planos cristalinos, cujos vetores ortogonais então definem a orientação dos cristais, como foi dito atrás. Portanto, os vetores são ortogonais aos planos cristalinos. Então temos aqui o wafer 100, tá? Orientado segundo o plano 100 e a orientação cristalina é ortogonal, portanto é na direção 100, como é óbvio aqui. Temos aqui o wafer tipo o wafer 110, orientado segundo o plano 110, okay? E a orientação dos cristais é ortogonal a esse plano cristalino. Finalmente temos aqui o plano cristalino do wafer 111. Aqui temos um pequeno bug, vamos corrigir, que é 111. Pronto. Temos então aqui o plano cristalino e o vetor ortogonal. Este plano é o vetor de direção 111, ou seja, 111. Bom, começando então agora aqui mais especificamente com a micromaquinagem propriamente dita, nomeadamente começando pela micromaquinagem volúmica. Esta, como já vimos atrás no boneco anterior, ela envolve a remoção de material do próprio wafer de silício. Portanto, a micromaquinagem volúmica pode ser realizada de duas formas. De forma anisotrópica, em que não temos uma orientação de corrosão. Portanto, anisotrópica, em que temos uma direção de corrosão portanto, preferencial relativamente às outras direções, e a corrosão e a micromaquinagem volúmica, usando a corrosão isotrópica, não é? Em que todas as direções são corroídas da mesma forma. O método mais comum e de custo económico mais baixo é através da corrosão química em solução aquosa, na forma anisotrópica. Portanto, a utilização da corrosão química em solução aquosa anisotrópica é tipicamente realizada a temperaturas entre 80 e 100 graus, requerendo portanto, a utilização de aquecedores. É amplamente emprego na indústria para os MEMS, pois possibilita a execução de padrões com equipamento de baixo custo. A maioria dos ingredientes podem ser comprados numa drogaria. Todavia, possui problemas de compatibilidade com a tecnologia de circuitos integrados, como é o caso da tecnologia CMOS. Bom, vamos ver então aqui alguns aspectos de corrosão química em solução aquosa. Com solução aquosa química recorrendo a uma base ou um ácido forte. Okay? Temos então aqui no início o caso da corrosão isotrópica. Então temos aqui o material a ser corroído e temos aqui uma máscara de proteção para proteger aqui o material por baixo contra a corrosão. Portanto, vamos ter só corrosão aqui na zona onde não temos máscara de proteção. E, portanto, na corrosão isotrópica, esta processa-se em todas as direções e à mesma taxa. Podemos observar aqui então essa situação. No caso da corrosão anisotrópica, que é a mais utilizada, portanto, a corrosão processa-se a diferentes taxas de corrosão em diferentes direções. Portanto, a corrosão permite a obtenção e controle de várias formas. Alguns compostos químicos corroem o silício a taxas diferentes. Portanto, estas taxas dependem da concentração das impurezas. Aqui que, portanto, a corrosão foi feita predominantemente na direção vertical. Aqui na corrosão anisotrópica. É claro que aqui esta corrosão é ideal, não é? Na realidade, a gente tem, na prática, temos corrosões para os lados, pelo menos na corrosão química. Na corrosão por plasma, não. Na corrosão por plasma, essa é feita, portanto, é praticamente ideal. Então, continuando aqui com a corrosão química, não é? Com os aspectos da corrosão química em solução aquosa. Portanto, a seletividade é um fator que não pode ser negligenciado. Portanto, a definição de seletividade é a relação entre a taxa de corrosão do material-alvo, aqui,
e a taxa de corrosão dos outros materiais, nomeadamente a máscara e o material de paragem de corrosão. Portanto, a corrosão química é geralmente mais seletiva do que a corrosão por plasma. Portanto, a seco, como é o caso do Reactive Ion Etching. Bom, vamos então aqui ver o que se passa aqui com portanto, aqui na situação inicial temos a máscara, o material-alvo e o material de paragem de corrosão. Então, aqui a seletividade ela é importante, porquê? Porque a gente pretende que o material-alvo seja corroído a uma taxa maior que o material da máscara, tá? Que é para quando a corrosão tiver, quando a gente já não quiser mais continuar com a corrosão, ainda existe a máscara para proteger os materiais aqui, material-alvo por baixo da máscara. O edge stop normalmente é usado para indicar visualmente que a corrosão terminou. Vamos ver aqui alguns corrosivos isotrópicos de silício. Tá? O primeiro é o HNA, que é um composto, portanto, que é composto por uma mistura de ácido fluorídrico, HF, com ácido nítrico, HNO3 e ácido acético, CH3COOH. Só uma particularidade aqui, o HF é um ácido extremamente corrosivo, ok? Portanto, este composto exige cuidados de segurança no seu manuseamento porque possui ácido fluorídrico na composição que é extremamente agressivo. Portanto, ele corrói bastante, que se cai na mão, por exemplo, ele corrói bastante. Portanto, os danos físicos são significativos. Temos também o difluoreto de xenon, portanto, XeF2, e o trifluoreto de bromo, o BrF3. Portanto, estes três são usados para realizar a corrosão isotrópica. Podemos observar então aqui a corrosão com trifluoreto de bromo, ainda com o óxido compressivo ainda visível. Bom, vamos ver aqui alguns corrosivos anisotrópicos do silício. O primeiro é a solução aquosa de hidróxido de potássio, o KOH. Não tem forma mais económica e simples de implementar a corrosão química por solução aquosa, portanto é muito popular porque exige condições de segurança médias, nomeadamente uma bata para proteger a roupa, luvas para proteger as mãos e óculos de proteção para proteger os olhos. Existem outros compostos químicos para realizar a corrosão anisotrópica, nomeadamente o EDP, que é composto por etilenodiamina, CH2H4NH22, misturada com pirocatecol, CH6H4OH2, diluída em água, que é o H2O. Temos também o TMA, que é composto por hidróxido de tetrametilamónia, ou CH3,4NOH. Temos também o hidróxido de sódio, ou NaOH, o hidróxido de lítio, ou LiOH, sendo os compostos químicos mais comuns desta panóplia em cima o hidróxido de potássio, o EDP e o TMA. Portanto, é possível encontrar na literatura muitos trabalhos baseados nestes compostos químicos. Bom, vamos ver então aqui aspectos da corrosão anisotrópica com hidróxido de potássio. Portanto, já sei que como a corrosão é anisotrópica, as taxas de corrosão dependem das direções dos cristais do silício. Tipicamente, as taxas de corrosão são mais lentas para direções ortogonais ao plano cristalino com a maior densidade. Portanto, num wafer de silício com orientação 100, a corrosão é mais lenta no plano 111 do que nos planos 110 e 100. Tá? Então, temos aqui um wafer tipo 100, não é? Com orientação cristalina para cima, 110, e portanto a corrosão é mais rápida de cima para baixo.
e mais lenta aqui nesta direção oblíqua, no plano 111, no plano de 111. A razão entre a taxa de corrosão mais rápida e a mais lenta pode chegar a mais de 400 para 1. Portanto, aqui neste caso, as estruturas finais neste wafer possuem aberturas em forma de V. Vamos observar aqui então, aqui é um wafer de silício do tipo 100, temos aqui a máscara de proteção e temos então aqui, portanto, corrosões que produzem aberturas em forma de V. A mesma coisa aqui. É interessante, né, o ângulo formado entre os planos 100 e o plano 110 é de 54,74 graus. Portanto, este ângulo é sempre de 54,74. Portanto, o ângulo aqui também. Isto aqui é a vista de cima. Bom, aqui temos uma abertura em V, não é? Aqui a abertura é em U porque a máscara ela tem uma largura WM que permite então que haja aqui embaixo um plano, né, de largura W0. Portanto, as contas são muito fáceis de fazer. É só projetar aqui uma linha com um ângulo de 54,74 graus, aqui outra linha e depois tiramos aqui o W0. Aqui não é possível. Aqui o W0 também depende aqui da altura. Portanto, aqui a altura não é tanto a largura como a altura não são suficientes neste caso para produzir aqui este vale horizontal. Bom, vamos ver aqui algumas estruturas micromaquinadas em wafers tipo 100. Podemos observar aqui claramente. Aqui também podemos observar claramente as paredes fazendo ângulos de 54,74 graus, com estruturas suspensas. Podemos observar aqui mais uma vez. E aqui podemos observar aqui as paredes fazendo esses ângulos. Aqui os planos inferiores. Estão aqui, não é? E podemos observar aqui então aqui uma estrutura suspensa. Portanto, a estrutura suspensa obviamente foi feita de outra forma que não a micromaquinagem volúmica com hidróxido de potássio. Ou tiveram que ser usadas outras técnicas para termos aqui esta estrutura suspensa, assim como aqui. Okay? Bom, também é possível obter estruturas em forma de mesa com wafers 100, se a gente virar ao contrário, se colocar aqui uma máscara e começarmos a corroer de cima para baixo, não é? Então continuamos a ter aqui o ângulo de 54,74 graus, não é? E temos então aqui uma estrutura em forma de mesa. Temos aqui a projeção na parte superior, vista de cima para baixo. E isto tem um pequeno problema, é que devido à taxa de corrosão não ser, portanto, ser 400 para 1 e não infinito para 1, não é? Então, isso pode resultar em cantos imperfeitos. Podemos observar então aqui um canto imperfeito, tá? Em que aqui nos cantos, nas zonas dos cantos, eles são corroídos demais relativamente às outras regiões. Portanto, ao invés de termos cantos retos, passamos a ter cantos imperfeitos e, portanto, apresentando então uma forma convexa. Como é que nós podemos fazer essas compensações? Portanto, vendo aqui de cima para baixo, portanto, prolongando a máscara um pouquinho mais na zona dos cantos. Tá? E então aqui, apesar de ficar mais corroído, não é? Aqui no canto, o canto não é tão imperfeito como aqui neste conceito. Tá? Então, graças a estes prolongamentos, estes retângulos de compensação, o canto ficou mais perfeito. Claro que aqui esta parte no vértice, portanto, tivemos um pequeno preço a pagar, correto? Bom, também é possível fazer estruturas em forma de pilar, é só colocar aqui as máscaras em posições
chave e depois efetuar a corrosão. Então ficamos aqui com o silício, aqui com o silício. Claro que isto aqui, portanto aqui é um material de suporte, não é? É claro que isto aqui não está suspenso, não é? Isto aqui está ligado a esta estrutura, não é? Isto aqui é só uma projeção em corte. Isto visto em 3D, podemos observar aqui então, basicamente esta estrutura aqui e esta aqui também, ok? Então obviamente temos isto ligado tridimensionalmente. Bom, então a ideia destas estruturas é fabricar frames, portanto, ou quadros. Vamos observar então aqui uma fotografia, que é outra fotografia. Se a gente cortar aqui, né, ficamos aqui com esta estrutura aqui e aqui. Okay. Pronto. Bom, com isto é possível então fabricarem-se diafragmas. Portanto, os diafragmas são pequenas estruturas com pequenas espessuras. Portanto, essas espessuras podem ir até 50 micrômetros se a gente usar as técnicas mais simples. Por exemplo, se a gente usar aqui esta máscara de proteção em todo o plano superior e esta máscara aqui inferior com uma abertura, a gente pode começar a corroer o silício e aqui ele ficar aqui com uma zona com pouca espessura. Tá? Portanto, sendo que essa espessura na técnica mais fina, ela não conseguimos, muito dificilmente conseguimos diminuir abaixo dos 50 micrômetros, porque neste caso estamos a usar o simples controle de tempo. Portanto, a espessura é controlada pelo tempo que demora a corrosão. E, portanto, aqui temos um intervalo de incerteza associado. Pode ser 50, pode ser 49. Ou seja, a gente não pode deixar a corrosão acontecer durante muito tempo porque podemos eventualmente furar aqui o nosso diafragma. Justamente porque a gente não tem esse controle muito preciso. Então, uma técnica para obter diafragmas mais finos, até 20 micrômetros de espessura, é usando a dopagem por boro, usando impurezas aceitadoras P+, aqui. Tá? E a dopagem portanto, quando a corrosão chegar aqui na zona de dopagem, ela para simplesmente. Okay, claro que ela vai começando, depois vamos ter corrosão aqui lateral, então nessa altura temos que remover o nosso wafer. Bom, a espessura do diafragma, esta espessurazinha aqui, depende da profundidade à qual o boro é difundido no silício. Portanto, aqui temos um controle mais preciso que o simples controle por tempo. Uma coisa interessante é que o wafer, normalmente ele é duro e quebradiço, mas se ele tiver uma espessura muito pequena, muito baixa, da ordem dos 20 micrômetros, portanto ele torna-se flexível, obviamente para pequenas deformações. Tá? Portanto, deformações inferiores a 1%. Bom, então o que é que podemos fazer? Para que é que servem os diafragmas de silício? Portanto, podemos usá-los para fazer uma estrutura, para mostrar aqui uma estrutura básica de sensor de pressão. Portanto, aqui este microsensor de pressão pode ser adaptado, portanto, com uma mesa, temos aqui a mesa, não é? Sobre um diafragma. Portanto, sobre aqui um diafragma. Aqui. E neste caso, portanto, como esta espessura aqui é muito baixa, tá? Isto aqui consegue-se deformar, obviamente, com muito pouca deformação, é evidente. Que podemos romper aqui o silício.
Bom, então o que é que fazemos? Pegamos num primeiro wafer, fazemos aqui esta corrosão, ok? Depois fazemos aqui uma segunda corrosão, aqui, fazendo aqui uma mesa, tá? Esta mesa fica suspensa. Aqui em redor dela temos diafragma, ok? Portanto, isto visto de cima, como é que é visto de cima? Temos aqui o wafer, né? E isto, aqui esta parte, está aqui. Okay? E aqui é a zona do diafragma, esta zona aqui fininha. Então, se a gente aplicar aqui, portanto, se a gente depois, então, fabricar esta estrutura aqui de cima, no wafer de cima, e depois virar ao contrário e juntar com uma primeira estrutura, então, depois, se a gente depositar aqui metalizar aqui esta superfície aqui, depois tirarmos aqui dois contactos elétricos para fora, não é? Reparemos que temos aqui um capacitor. Portanto, um capacitor cuja capacidade é o epsilon do ar, não é? Que é epsilon 0, vezes esta área comum, aqui. Vamos desprezar aqui a capacitância de franjas lateral sobre o afastamento. Okay? E então temos aqui um capacitor. Agora, se a gente aplicar aqui uma força, portanto uma aceleração, aqui esta massa ela começa a vibrar para cima e para baixo. Porque aqui o diafragma ele é fino e ele consegue deformar-se. Então aqui esta placa de cima, não é? Começa a aproximar-se e a afastar-se aqui da placa de baixo. Então vamos ter aqui um capacitor cuja capacitância vai variar no tempo. Então esta capacitância, ela depende aqui, portanto, ela depende então aqui da distância instantânea. Esta distância depende da aceleração que estamos aqui a aplicar e também depende da massa e obviamente dos parâmetros do material, né? Do módulo de Young, módulo de elasticidade, em português, né? Etc. Então a gente tem aqui um capacitor metálico, um capacitor variável, então que consegue, se a gente conseguir medir essa capacitância, que é muito fácil de fazer, não é? Usando um detector de pico e um oscilador, a gente consegue saber a aceleração, ok? Então, neste caso, isto que aqui está, estas duas estruturas montadas funcionam como acelerómetro. Portanto, então a capacidade varia com o movimento da massa. Ou seja, depende da aceleração que a gente aplica aqui na estrutura. É claro que isto aqui não vai mover-se muito, não é? Porque o silício ele tem alguma elasticidade, mas ela não é muito grande. Bom, outra aplicação de diafragmas é em sensores de pressão. Okay? A gente tem então aqui um diafragma. Tá? E aqui por cima temos, portanto, umas estruturas piezoresistivas, em que a sua resistividade varia com a deformação. Então, se a gente montar aqui após este wafer, após micromaquinagem volúmica, aqui com um sistema em que entra e sai ar, não é? Para medir a pressão, não é? Então aqui o diafragma ele vai ser deformado para cima e para baixo, dependendo do fluxo de ar. Não é? Temos assim uma deformação para cima do diafragma ou uma deformação para baixo, dependendo da pressão. Se a pressão aqui dentro for inferior à pressão cá fora, então ele deforma-se, o diafragma deforma-se para baixo. Se a pressão aqui dentro for superior à pressão cá fora, o diafragma vai deformar-se para cima. O importante aqui é ver aqui o seguinte, é que a gente tem aqui umas estruturas em material piezo-resistivo. Portanto, se ele deformar para cima, aqui ele
Portanto, aqui vamos ter uma variação de resistividade. Então, se a gente usar o ponto Wheatstone, podemos saber de quanto é que foi esta deformação, assim como para baixo, não é? Portanto, a outra aplicação são termopilhas, ok? Assentes numa membrana fina. Portanto, a gente vai ver, a gente sabe que o silício é um excelente condutor térmico, o que não é muito bom para sensores térmicos, principalmente em termopilhas. Então é necessário remover o silício por baixo da zona das termopilhas. Então aqui criamos aqui uma membrana por cima e corroemos por baixo. E aqui colocamos então as termopilhas. Não são tão afetadas pela condutividade do silício. Condutividade térmica, entende-se. Bom, outra aplicação são aplicações ópticas para esses diafragmas, mas podemos ter então aqui um microespectrómetro para infravermelho próximo. Então temos aqui os diafragma, okay? Temos aqui uns gratings. Os gratings basicamente servem para desviar aqui raios de diversas cores. O raio azul vem por segue este percurso e o raio vermelho segue aquele. Portanto, isto depende do coeficiente de difração aqui no grating. A ideia é ter aqui percursos ópticos com diversos comprimentos e percursos diferentes. Então aqui o raio azul segue este percurso e vai atingir ali aquele fotodetector. O raio vermelho segue este percurso e vai, aqui após diversas reflexões, vai atingir ali aquele fotodetector. Então este fotodetector vai medir a intensidade do raio vermelho e este vai medir a intensidade do raio azul. Claro que na realidade a gente tem algum leaking no espectro, mas a ideia é esta aqui, é separar as cores e depois ter um fotodetector específico para medir a potência óptica em cada cor do espectro da luz que está a ser aqui, portanto, incidida no grating, na grelha. Bom, também podemos ter microespectrómetro para o visível. Portanto, temos aqui, usando esses diafragmas, okay? Temos aqui podemos ter aqui um espelho fixo, tá? Que aqui a gente coloca então aqui portanto aqui um filme muito fino de metal, tá? E aqui por cima temos o efeito, temos aqui um outro diafragma, não é? Em que tem um metal também depositado, que serve de espelho, só que a ideia é esse espelho ser móvel. Tá? Temos então aqui uns elétrodos de alumínio, em cima também temos elétrodos que se a gente aplicar uma tensão entre os dois elétrodos, vamos ter um campo eletrostático um campo elétrico que vai produzir uma força eletrostática e vai atrair ou repelir o espelho de cima, que é móvel. Bom, vamos continuar aqui agora vendo técnicas de paragem da corrosão química em solução aquosa, ainda usando o hidróxido de potássio. Temos a técnica da barreira dopada P+, que é muito similar à dopagem com boro para parar a corrosão, todavia tem uma vantagem, é que necessita de baixa concentração de impurezas. Este método é mais compatível com o fabrico da microeletrónica, porque a gente pode usar as regras de desenho dos microdispositivos, por exemplo, em CMOS. Podemos então aqui observar antes, temos aqui a máscara de proteção. Essa máscara pode ser em dióxido de silício ou nitrito de silício, aqui neste caso é dióxido de silício. Temos aqui o wafer P e temos aqui as zonas dopadas com P+. Então depois a gente mergulha isto dentro da solução química e então vai-se começando a processar aqui a corrosão, não é? Com um ângulo de 54,74 graus, até que a corrosão para aqui nas zonas dopadas.
Bom, uma outra técnica é a técnica da tensão de polarização, em que temos um wafer tipo P, aqui, ele depois está dopado aqui com impurezas tipo M. Portanto, estas impurezas são as impurezas de paragem da corrosão. Inicialmente isto aqui está tudo a cor de rosa, preenchido por wafer P. Claro, aqui também temos aqui não está representado, mas temos aqui as máscaras de proteção, aqui nestas zonas. Então, a dopagem aqui, DN, do wafer P, vai ser feita de forma a que a gente tenha aqui uma junção PN, tá? Ou neste caso NP, da esquerda para a direita. Então aplicamos aqui um potencial no lado N e um potencial positivo, claro, potencial negativo aqui do lado P. Não necessariamente tocando nele, não é? Mas aqui num elétrodo metálico e, portanto, mergulhado na solução de hidróxido de potássio. Então, aqui temos então um potencial elétrico que é aplicado aqui à junção durante o tempo em que o wafer é submerso nesse hidróxido de potássio para iniciar então a corrosão. Quando a corrosão chegar aqui na junção, okay, vai ocorrer aqui um pico de corrente. Portanto, está implícito que a gente precisa de um amperímetro para medir quando é que esse pico ocorre. E imediatamente ao ocorrência desse pico, esse pico vai desvanecer-se rapidamente, porque vai-se formar uma fina camada de óxido isolante. E, portanto, essa camada de óxido isolante vai proteger a região tipo N aqui da corrosão. Então, aqui neste sistema, portanto, primeira coisa, precisamos então de dopar o wafer com impurezas tipo N, né, com a espessura que a gente pretende manter para não ser corroída. Depois temos aqui um suporte, temos aqui um elétrodo metálico, este suporte aqui também é obviamente metálico, condutor, temos aqui dois contactos cá para fora. Depois temos aqui um tanque, em que o tanque vai ter aqui um agitador, esse agitador normalmente é magnético, tá? Portanto é magnético e está envolvido em teflon justamente para não reagir com o hidróxido de potássio. Depois aqui temos uma câmara externa, portanto envolvendo aqui o tanque, não é? Em que temos a entrada e saída de óleo quente, justamente para manter aqui a solução a uma temperatura adequada para que aqui o processo de corrosão decorra, portanto, o melhor possível. Neste caso, por melhor, entenda-se rápido. Portanto, aqui a temperatura funciona, portanto, como catalisador. Então temos que ter aqui a entrada de óleo quente e a remoção de óleo já arrefecido para ir para o tanque de aquecimento e ser reinjetado aqui neste tanque externo. Bom, podemos então observar aqui algumas estruturas obtidas, tá? Podemos observar aqui a cor de rosa, portanto a máscara, neste caso de nitreto de silício, e aqui portanto, as estruturas obtidas por corrosão. Ali a verde são as partes de silício, né, dopado com N. Então podemos observar então aqui o tanque, onde é feita, aqui temos o hidróxido de potássio, temos aqui um sistema de indução magnética que é para fazer com que portanto, o anel metálico revestido por teflon comece a rodar, né, e promove a agitação aqui do hidróxido de potássio. E temos então aqui a entrada de óleo e a saída de óleo. Temos aqui, então, aqui as saídas elétricas, justamente para podermos medir aqui quando é que ocorre o pico de corrosão, o pico de corrente, quer dizer, que é quando a corrosão atinge um material dopado N. Então temos então aqui a entrada de óleo, okay, e a saída de óleo. Okay. O óleo sai daqui da tina, vem por aqui e
creio que é aqui, não é? E entra aqui dentro do tanque novamente para ser reaquecido e reinjetado aqui dentro do tanque externo, portanto, do reservatório externo aqui neste tanque. Portanto, temos então aqui uma circulação de óleo quente para manter aqui a temperatura da solução de hidróxido de potássio a uma temperatura fixa. Bom, vamos agora ver o que é que ocorre se o wafer tiver orientação 110 e não orientação tipo 100, como foi visto anteriormente. O material, aqui continuamos com a corrosão anisotrópica em hidróxido de silício, em hidróxido de potássio. Portanto, aqui neste tipo de corrosão, as estruturas finais apresentam paredes verticais. Portanto, quando visto de lado, os planos 110 e o plano 111 são ortogonais. Claro que temos alguma corrosão lateral, não é? Mas, no geral, a gente tem aqui corrosões verticais, o que é interessante usar o hidróxido de potássio e este wafer para fabricar poços ou outro tipo de estruturas com paredes verticais. Bom, passando agora para as técnicas de micromaquinagem superficial, elas constroem a estrutura em camadas de filmes finos sobre substrato de silício e em camadas de filmes finos sobre outros substratos. Tipicamente são empregos filmes de dois materiais diferentes, nomeadamente o material da estrutura, que é quase sempre polissilício, e o material de sacrifício, que é o dióxido de silício. Ambos os materiais são depositados e padronizados. Não é? No final, o material de sacrifício é removido por corrosão química, por solução aquosa, de maneira a obter-se a estrutura pretendida. E quanto maior o número de camadas, mais complexa é a estrutura e mais difícil, obviamente, se torna fabricá-la. Vamos ver aqui um exemplo de uma construção de uma prancha simples. Tá? Então, em primeiro lugar, a gente deposita aqui uma camada de óxido, tá? Aqui no wafer, na superfície do wafer, neste caso de óxido de silício. Depois, depositamos aqui uma camada de polissilício, ok? Esse polissilício depois ele é padronizado usando reactive ion etching, ok? Depois o wafer ele é atacado com um composto que corrói a camada de óxido aqui por baixo, ok? Portanto, libertando, portanto este óxido vai começando a ser libertando. Claro que o óxido que está por baixo aqui da prancha, temos aqui uma distância menor, não é? Temos aqui, ele vai ser removido mais rápido do que aqui. Portanto, aqui, então aqui vamos ter aqui um óxido, quando aqui ele estiver totalmente removido por baixo, aqui vamos ter então um óxido residual. Tá? Portanto, o óxido não foi todo removido aqui por baixo. Logo, a prancha de polissilício fica ancorada aqui ao wafer pelo óxido remanescente. Então, se a gente aqui aplicar aqui uma aceleração por cima e por baixo, isto aqui, a prancha ela vai começar a vibrar para cima e para baixo. Okay? Bom, já estão a imaginar o filme. Se tivermos aqui um metal e aqui outro metal por baixo, vamos ter aqui um capacitor variável. Bom, vamos ver aqui também como se pode fazer uma construção de uma estrutura fechada, neste caso de um quarto. Então, em primeiro lugar, o volume do quarto é definido pelo volume da camada de óxido aqui, que serve de camada sacrificial. Depois vamos depositar uma camada de polissilício aqui sobre o wafer. Depois vamos abrir aqui uma janela aqui, né, com esta dimensão, e depois vamos mergulhar isto aqui numa solução aquosa de ácido fluorídrico. E portanto o ácido vai começar a penetrar aqui no óxido por baixo de polissilício na zona da abertura e começa a dissolver o óxido. E o óxido, claro que isto tem que ser agitado, não é? Que é para o óxido sair. Então ficamos aqui com um quarto
ou a estrutura fechada fabricada. Bom, de uma forma geral, a micromaquinagem superficial ou Surface Micromachining permite fabricar estruturas complexas construídas sobre o wafer de silício, como rodas dentadas, engrenagens, etc. Aqui na micromaquinagem superficial temos que ter em consideração os gradientes de stress residual. Neste caso, aqui esta prancha de polissilício ficou com stress compressivo e aqui esta prancha ficou com stress expansivo. Portanto, compressivo é stress, portanto, as forças são aplicadas para dentro e ele é comprido, portanto ele estica para cima. Aqui a gente tem expansão, as forças são para fora e ele estica para baixo. Se a gente fizer recozimento, sujeitando estas estruturas a uma temperatura, a um aquecimento e depois a um arrefecimento rápido, também conhecido por annealing, a gente consegue planarizar a estrutura, tendo aqui, reduzindo então aqui o gradiente de stress residual. Bom, os gradientes de stress residual podem ser muito perniciosos se não forem bem controlados. Podemos observar o que é que acontece num dia mau. Tudo isto aqui é devido à estrutura, portanto, formou-se toda devido aos gradientes de stress residual. Portanto, a ideia era que elas ficassem planas. Bom, vamos agora mudar de assunto e passar aqui ao processo LIGA. LIGA é um acrónimo do nome em alemão para o processo litografia, galvanoforming e abforming. Okay? Então, o LIGA usa litografia, cromagem e moldagem para obter microestruturas. É interessante observar que o LIGA é capaz de criar com elevada resolução, portanto, muito finas estruturas com alturas de 1 milímetro ou mais. Portanto, podemos ter pilares muito altos com larguras muito pequenas. Então, aqui temos que usar a litografia de raio-x para produzir padrões em filmes de fotorresist muito espesso. Então, a gente, em primeiro lugar, tem aqui o substrato, não é? Temos aqui o fotorresist, temos aqui uma máscara, que ela tem que ser de chumbo, não é? Que é para aplicar aqui raio-x suave. Então o raio-x dissolve aqui estas zonas por baixo onde não temos máscara. E depois de revelarmos o fotorresist, temos aqui então esta estrutura. Isto aqui a preto é o fotorresist. Então esse padrão formado de fotorresist é então metalizado. Temos então aqui vai ser, vamos ter aqui metal. Claro que o metal vai aderir aqui ao suporte, né? Esta estrutura em metal, reparemos que costuma ser o produto final. Todavia, a gente pode usar esse metal para replicar estruturas, está certo? E então temos então aqui o metal. Então temos aqui o metal no fim, não é? Então podemos enchê-lo com um material, por exemplo, plástico ou um outro polímero, né? E depois, quando o removemos aqui do molde metálico, ficamos aqui com esta estrutura de plástico ou polimérica. Portanto, então, das duas uma, ou o metal é a estrutura final, ou o metal é o molde para produzir o produto final num outro material, que é um polímero, está certo? Passando agora para a corrosão a seco, a Reactive Ion Etching. Esta é feita numa câmara de vácuo, onde se formam íons. Os íons são acelerados. Um íon basicamente temos um átomo de um material, de um elemento inerte, ok? Por exemplo, o argon. Se a gente ionizar esse material, né, a gente arranca eletrões e ficamos com íons positivos de argon.
podemos usar podemos usar também xenon, hélio, etc. Então a gente aplica um campo elétrico e os íons são então acelerados contra o material. E quando eles colidem com o material, começam a corroê-lo. Claro que a gente não usa os eletrões, não é? Os eletrões eles têm uma massa menor que o íon do material. Portanto, ele tem protões, neutrões, portanto, tem uma massa muito maior. E, portanto, a gente consegue obter aberturas profundas com diferentes formas e com paredes verticais, como podemos observar aqui. Paredes perfeitamente verticais. E, portanto, podemos inclusive aplicar isto numa grande variedade de materiais, nomeadamente silício, dióxido e nitrito de silício. Portanto, ao contrário da corrosão química aquosa anisotrópica, o reactive ion etching não é afetado pela orientação cristalina do silício. Ele é afetado, obviamente, pela forma como a gente direciona o feixe iónico. Tá? Vantagens. As vantagens são óbvias, não é? Podemos fabricar paredes verticais, podemos inclusive fabricar estruturas com qualquer geometria e elevada razão de aspecto, portanto, basicamente uma razão de aspecto é magro e alto, não é? Ao contrário de gordo e baixo. Tá? Então aqui neste caso podemos observar que a estrutura é muito alta e magra, não é? E pouco espessa, e portanto a relação altura-largura é muito elevada. Isto aqui é a razão de aspecto. As desvantagens é que a receita, para obter isto ou aquilo, não é? A receita vai depender da geometria. Portanto, a receita para obter, por exemplo, esta estrutura é só específica para esta estrutura. Se a gente quiser obter esta, temos que mudar todo o procedimento. Neste caso, mudar a receita. Bom, mudando agora radicalmente, mas dentro ainda do contexto dos métodos, vamos ver aqui métodos de deposição de filme fino, sendo os mais usuais a evaporação, a pulverização catódica, ou sputtering, e a deposição química por vapores, ou CVD, Chemical Vapor Deposition. Começando pela deposição por evaporação, podemos observar aqui uma vista genérica de um sistema de evaporação resistivo. Temos então aqui o crucible, que é onde a gente vai a colocar aqui a carga, que vai ser evaporada, né? Que aplicamos a temperatura alta, e a carga então é aquecida e ao atingir a temperatura de ponto de ebulição, o material é evaporado. Depois ele vai colidir aqui com os wafers e formando aqui então os filmes. Precisamos de uma câmara de vácuo, como é evidente, para que as partículas de impurezas e ar, portanto, e o ar não dificultem o movimento aqui do material a depositar. Então, temos também aqui um sistema de ventilação. Temos aqui uma bomba primária, aqui um sistema de bombas, não é? Bomba primária, bomba secundária. E normalmente este método de deposição exige uma câmara e 2 bombas de vácuo. Isto se a gente precisar de um vácuo muito bom. Se as estruturas forem muito grandes, o vácuo não existe requisitos tão grandes de vácuo. Mas para microestruturas aqui o vácuo tem que ser o melhor possível. Portanto, então na deposição por evaporação temos aqui a sequência de passos, portanto aquece o material, a carga, até atingir altas temperaturas e evaporar. Necessitamos então de vácuo elevado para evitar a oxidação e contaminação do filme e também não dificultar a sua evaporação. Qualquer metal pode ser depositado por evaporação. Se a gente quiser depositar materiais compostos constituídos por mais que um elemento, vamos ter problemas. É também possível obter filmes multicamada por evaporação sequencial desses materiais. Podemos observar aqui.
Evaporar segundo um único ângulo potencia o aparecimento de zonas de sombra e zonas descobertas, como principalmente nos cantos e paredes laterais. Se a gente rodar a face do wafer em vários ângulos, faz o filme uniforme, como se estivéssemos a assar um frango no espeto, em que a gente vai rodando o frango para que ele fique igualmente assado por toda a superfície. Portanto, vamos ver aqui um exemplo de evaporação térmica portanto, para a obtenção de materiais multi-elemento. Aqui neste caso vamos ver a coevaporação térmica. Então podemos observar então aqui a evaporação do telúrio e a evaporação ou do bismuto ou do antimónio. Portanto, estes materiais são evaporados em conjunto. Ok? Então aqui a gente precisa de dois crucibles, ou seja, dois materiais para duas cargas, bismuto, antimónio e telúrio. Precisamos controlar aqui a evaporação dos nossos materiais. Eles têm que ser evaporados com uma taxa de evaporação constante. Tá? Precisamos de dois osciladores de cristais para medir a espessura. Precisamos aqui de um aquecedor de substrato para promover o seu annealing. E aqui estes dois materiais eles podem ser evaporados com taxas diferentes, dependendo da estequiometria do composto que a gente pretende obter no fim. Bom, uma coisa certa, se a gente tentasse evaporar, por exemplo, o composto de uma só vez, aqui os seus componentes seriam evaporados a taxas diferentes e a estequiometria do material depositado iria ser diferente da estequiometria do material original. Então, se a gente depositar simultaneamente os dois materiais nas suas taxas específicas, não é? Conseguimos, obviamente temos que conhecer a receita, não é? Conseguimos obter um material com a estequiometria desejada. Bom, vamos ver aqui alguns exemplos. Vamos ver aqui um SEM visto de cima e de lado de filmes de telureto de bismuto e de telureto de antimónio. Aqui em baixo podemos observar que estes filmes eles têm uma estrutura, têm estruturas cristalinas. Tá? Aqui podemos ver aqui a análise dos dois materiais usando difração de raio-x. Portanto, aqui a preto temos aqui o XRD do filme de telureto de bismuto e aqui em baixo a preto podemos ver então o XRD para o telureto de antimónio. Aqui a azul são os picos que a gente tira do cartão, né, específico. Portanto, não é do cartão, é do... portanto, a gente sabe, portanto, existem estudos que estes picos de raio de XRD ocorrem quando temos Bi2T3. Então podemos observar que aqui os picos do material obtido praticamente coincidem com os picos do cartão para este material. Então podemos afirmar com grande confiança que este filme é de telureto de bismuto. Acontecendo o mesmo aqui, no caso do nosso filme obtido para telureto de antimónio. Os picos de XRD coincidem praticamente com todos os picos de XRD do cartão para este material. Então podemos observar, podemos afirmar com toda a confiança que este filme fino aqui é um filme fino de telureto de bismuto, de telureto de antimónio. Se a gente tentasse pegar no telureto de bismuto ou no telureto de antimónio e evaporá-lo diretamente, estes dois átomos, não é? Estes dois materiais, eles iriam então, portanto, iriam evaporar com taxas diferentes e o que a gente iria obter era materiais com estequiometrias diferentes. Neste caso, iríamos ter BiX, ok? T, E
Y, em que aqui o Y sobre X seria diferente de 3 meios, e portanto iríamos ter outros picos noutros lugares que não iriam coincidir com esta estequiometria BI2T é 3. Portanto, a relação Y com X não iria ser 3 meios, iria ser outra. Claro, acontecendo o mesmo aqui também com o tolureto de antimónio. E, portanto, evaporando-os de forma independente, portanto, em simultâneo, a gente consegue então acertar o X com o 2 e o Y com o 3. Claro que para se chegar a estes resultados foram necessários fazer diversas coevaporações, até se chegar aqui a esta receita conhecida. Relativamente à pulverização católica ou sputtering, podemos observar aqui a vista genérica de um sistema de pulverização católica. Temos aqui uma fonte de alimentação, a entrada de gases, temos aqui o alvo e aqui o substrato. O alvo é o material que a gente pretende depositar aqui no wafer. É necessário também uma bomba de vácuo, okay? Tal como a evaporação, a deposição por sputtering exige uma câmara e pelo menos uma bomba de vácuo, um magnetrão e uma fonte de alimentação do magnetrão. O magnetrão é para criar o plasma, então, para pegar no gás inerte, no argon, e ionizá-lo. E depois acelerar os íons contra o alvo, e depois as lascas soltadas do alvo vão se portanto, depositar aqui no wafer, né, no nosso substrato, formando o nosso filme. Existem diversas técnicas, neste caso a técnica DC, pulsada ou RF, por radiofrequência. O sputtering pode ser reativo ou não. Se a gente usar só um gás inerte, ele não é reativo. Se a gente quiser obter aqui um filme fino de um determinado material, pode ser interessante usar um outro gás que contenha parte dos elementos que fazem parte desse filme. Neste caso, o sputtering é reativo. Portanto, então, temos que usar uma câmara de vácuo com uma pressão inferior a 10, levantado a menos 6 millibar, tipicamente. Normalmente é usado o gás inerte argon para produzir o plasma. E neste caso, após a produção de plasma, devido ao magnetrão, ao campo magnético, temos um fluxo de íons que é proveniente desse gás inerte, que vão colidir com o material ou alvo, tá? E depois eles soltam partículas que irão projetar-se aqui no substrato e portanto, elas vão formando o filme fino desse material. Portanto, esta é a técnica mais usada pela indústria da microeletrónica e permite obter filmes de melhor qualidade. E por melhor qualidade entenda-se filmes mais uniformes do que na evaporação. Podemos observar então aqui um SEM superficial de um filme fino de cobaltato de lítio, LiCoO2, também chamado de LiCo. Temos aqui alguns XRDs para alguns filmes depositados em diversas temperaturas de recozimento, tá? E temos aqui a vermelho os picos para o cobaltato de lítio tirados do cartão, né? E podemos observar então que aqui, por exemplo, aqui neste segundo caso, temos melhores filmes porque os picos de XRD coincidem com os picos retirados aqui do cartão. Terminando então agora com as deposições, vamos ver aqui a deposição por CVD ou deposição química de vapores. Neste caso vamos ver o caso da deposição CVD a baixa pressão, LPCVD. Por baixa pressão entenda-se pressão atmosférica.
Então precisamos aqui de um sensor de pressão, precisamos aqui de um aquecedor, precisamos aqui de uma entrada de gases, temos aqui então os nossos wafers, temos aqui um tubo de quartzo, portanto, que serve de transmissor de calor do aquecedor para dentro, e ele também, temos aqui o vácuo, não é? Depois temos aqui a bombagem de gases, temos aqui uma porta de entrada da câmara para colocar e remover os wafers e eventualmente para limpá-la de vez em quando, não é? Então, o CVD exige uma câmara de reação, um sistema de monitorização e controle de injeção de gases e uma bomba extratora e gases muito perigosos. Normalmente estes gases, por perigosos entendam-se, venenosos e altamente inflamáveis. Portanto, no CVD este envolve uma reação química à superfície de substrato usado. Na maior parte dos casos esse gás é o silano, ou SiH4, que é extremamente inflamável e tóxico. Se ele entra em contacto com o oxigênio, dá-se logo uma explosão de grandes magnitudes. Portanto, o material que compõe o filme deposita-se diretamente a partir da fase gasosa sobre a superfície do substrato. E, portanto, o CVD é muito utilizado na indústria da microeletrónica para depositar, neste caso, polissilício, dióxido de silício e nitrato de silício. Bom, neste caso, uma câmara de reação é usada a baixa pressão, LPCVD. O LPCVD tem a particularidade de diminuir o stress dos filmes. Então, a deposição envolve os seguintes passos. Um gás e os reagentes são injetados no reator, dentro da câmara, não é? Os gases deslocam-se por difusão até à superfície do substrato e os reagentes, portanto, à superfície, são absorvidos e reagem formando o filme. Os subprodutos da reação são removidos pela bomba extratora. Em suma, o CVD permite uma excelente uniformidade, processamento simultâneo de muitos wafers e depositar dielétricos, como o caso de polissilício, dióxido de silício e nitrato de silício. Ora bem, o polissilício não é propriamente um dielétrico, é um material, é silício policristalino, mas com elevada resistividade. Tá? Por isso é que ele não é dielétrico. Já o dióxido de silício e o nitrato de silício são dielétricos. O polissilício ainda pode depois ser dopado, por exemplo, para melhorar a sua condutividade e formar, então, formar as portas dos MOSFET. Tá? Então, aqui, então o CVD permite depositar dielétricos e polissilício. Fica aqui essa correção. Bom, vamos ver aqui alguns tipos de coatings ou cobertura do plano pelo filme fino. Portanto, um coating, por exemplo, um coating ou cobertura conformal cobre todas as superfícies com uma película uniforme. Por exemplo, aqui, neste caso, temos o substrato, temos aqui uma estrutura e temos aqui uma cobertura com um determinado material. Essa cobertura ela é conformal porque ela tem uma espessura constante em toda a superfície e acompanha aqui os cantos e os ângulos do substrato. Tá? Portanto, ele é conformal e também plano, como é evidente. Depois temos o coating planarizador, que tende a reduzir o degrau vertical da secção transversal. Okay? Temos aqui, portanto, ele aqui mantém a planaridade, não é? Todavia, ele não é conformal, porque aqui nas zonas de cantos e de degraus a espessura não é uniforme. Tá? Finalmente, temos portanto, aqui o coating planarizador, tá?
Portanto, o coating conformal ele também é planarizador, mas aqui a gente normalmente chama planarizador ao planarizador não conformal. Okay? Passa aqui a redundância. E aqui claramente temos o coating ou cobertura não conformal, que aqui nas zonas de cantos e de graus temos então descontinuidades. E portanto podemos então tentar ver que tipo de técnicas de deposição. Portanto, isto é, que estas coberturas, com que técnicas é que são obtidas? Aqui claramente a primeira, esta cobertura não conformal é obtida por deposição, portanto por evaporação, né? Porque a evaporação é feita a direito, né? Então se ela for feita de baixo para cima, com isto ao contrário, claro, então temos deposição aqui e aqui, mas aqui não temos porque não houve incidência, por isso é que isto tem que ser rodado como se fosse um frango no espeto, justamente para permitir que haja deposição aqui aqui na zona do degrau e dos cantos. Então, aqui este coating é obtido para evaporação. Aqui neste segundo caso, o coating ou cobertura planarizadora, ela é obtida com pulverização catódica, porque ela, já sabemos que ela aqui é planarizadora, não é? Que ela é melhor do que a evaporação nas zonas dos cantos e nas zonas de degraus. Todavia, apesar de ser melhor do que a evaporação, a pulverização catódica, ela não produz coberturas conformais. Se quisermos coberturas conformais, precisamos usar um Chemical Vapor Deposition, porque o vapor, não é? O vapor portanto, vai para todos os lados, não é? E então ele consegue, portanto aqui conseguimos filmes além de planos, não é? Filmes conformais, justamente graças aos vapores a poderem penetrar em todas as partes que com o sputtering ou nós não conseguimos. Portanto, resumindo, este primeiro coating é obtido por evaporação, este segundo coating por pulverização catódica ou sputtering, e este último coating aqui à esquerda é obtido com Chemical Vapor Deposition ou vaporização química de vapores.